Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Que é importante, gente, que nós possamos nos cuidar a cada momento. Queridos, hoje nós vamos para nosso conteúdo aqui bem especial, né? Nós vamos aprender um pouquinho aqui na atividade aqui de artes. Isso. Nós vamos conhecer um pouco mais um assunto bem interessante aqui. Tenho certeza que cada um de vocês vai gostar do assunto de hoje. E o nosso assunto de hoje, tia Alessandra, qual seria? Nosso assunto de hoje, nós iremos falar sobre Volpe e as formas. Esse conteúdo está lá no seu livro, na página 25. Então, vamos observar lá o conteúdo de vocês, lá na página 25 do seu livro de artes. Então, vamos lá, amores, bem atentos aí ao nosso conteúdo. Então, vamos lá. Volpe e as formas. Observe o seguinte. Alfredo Volpi nasceu em Lucca, na Itália, em 1896. Então, para conhecermos um pouco mais sobre esse artista, a tia Alessandra vai falar um pouco mais sobre a sua vida e sobre as suas obras. Quero que vocês prestem bastante atenção. Um pouco mais de conhecimento aí sobre Alfredo Volpi. Volpi começou sua carreira como pintor de paredes e, a partir dos 19 anos, começou a pintar artisticamente. Olha só, pessoal, observa que muitas vezes vocês verem aqueles pintores, esse é um pintor muito famoso, um artista muito famoso, mas olha aí o caso de Volpi, né? Ele começou sua carreira como pintor de paredes. Só a partir dos 19 anos que ele começou a pintar artisticamente. Isso até para você perceber que você pode começar, né, a desenvolver os seus trabalhos artísticos, até mesmo como criança. E você vai aperfeiçoando, assim como ele, que não desistiu dos seus sonhos. Se acomodou porque era só um simples pintor de parede e deixou para lá os seus sonhos, sua vontade, de maneira alguma. Ele começou a cada dia se esforçar mais e se dedicar mais naquilo realmente que ele gostaria de fazer. Em 1940, Alfredo Volpi ganhou o concurso promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Observe com um determinado tempo, depois de muito tempo, depois de grandes conquistas, ele conquistou esse concurso muito importante. Sua primeira exposição individual ocorre em São Paulo, na Galeria Itá, em 1944. 4 anos após ele ganhar aquele concurso, gente, é que ele teve a oportunidade de fazer a sua primeira exposição individual. Uma coisa que todos os artistas, eles sonham em realizar, ter sua própria exposição com seus quadros, mostrando ali a sua arte para as pessoas. E isso ocorreu em 1944, em São Paulo. A pintura de Volpi possui grande sensibilidade para a luz e sutileza no uso das cores. Por isso, chegou a ser comparado aos impressionistas. Observe o quadro ao lado.
que ele faz o desenho de Mogi das Cruzes na década de 1930. Observe aí a sensibilidade para a luz no seu quadro. Olha a sutileza do uso das cores, utilizando aí as cores para que identificasse aí a relação entre a natureza, entre as pessoas. Observe aí que ele sempre retrata aí umas cores bem expressivas, né? Umas cores bem claras para identificar aí do seu quadro. Em 1953, ele ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro, juntamente com Di Cavalcanti. Então, vocês observem, pessoal, que a trajetória de sucesso de Volpi não aconteceu de um dia para a noite, não aconteceu de uma hora para a outra. Foi anos de dedicação, foi anos de estudo, de aperfeiçoamento da sua arte. Somente em 1953, ele ganhou este reconhecimento de melhor pintor brasileiro. Observe aí uma imagem, né, de suas telas. A predominância das cores primárias, né, nessa tela aí que ele fez. Volpi criou a série das fachadas com bandeirinhas de festa junina, que se tornaram elementos compositivos autônomos. Observe aí que uma das telas, né, temos aí a bandeirinhas estruturadas, que foi pintada em 1966. Então, ele gostava sempre de utilizar essas fachadas com bandeirinhas de festas juninas. Ele sempre gostava de utilizar, até mesmo na imagem que a tia Alessandra mostrou anteriormente. Sua formação é totalmente autodidata, ou seja, ele aprendeu tudo sozinho. Tudo isso fez de Alfredo Volpi singular, conhecido como um dos mais importantes dos artistas modernistas. Olha a riqueza de detalhe que nós temos aí nesse quadro pintado por ele, na década de 40, intitulado de Marinha de Itanhanhen. Observe a riqueza de detalhes aí nas ondas que nós podemos, através até da pintura, mas a expressão das cores é tão marcante que nós podemos até identificar, né, nesse mar algumas ondas, os pescadores, como ele gostava de expressar, né, essas cores, essa mistura de cores, né, de um efeito muito interessante aos nossos olhos. Agora, amores, vamos para nossas atividades no livro, lá nas páginas 26 e também na página 27. Vamos observar esse nosso assunto aqui sobre Volpi. Observe o seguinte, agora é com você. Olha só a responsabilidade, gente. Na primeira questão diz o seguinte, observe essa outra obra de Volpi e em seguida reproduza e pinte o quadro com as cores que você desejar. Então, você tem aí o quadro de Alfredo Volpi, intitulado de Bandeirinhas, que é o que você vai fazer. Você vai reproduzir. O que é reproduzir uma obra de arte de um autor? Você vai desenhar conforme está aí no seu livro. Olha só as bandeirinhas que ele tem,
a quantidade de bandeirinhas, a forma como ele desenhou, e você vai pintar nas cores que você desenhar. Você vai reproduzir da forma como ele fez, utilizando aí as bandeirinhas, até mesmo esse mastro, a quantidade de bandeirinhas você pode fazer igual. Agora, as cores, você já tem a opção de fazer da forma como você quiser pintar, utilizando outras cores. Aí a predominância nas cores que o Volpe utilizou foi o verde, o azul, alguns vermelhas, né? Tem uns 4 bandeirinhas ali vermelhas, né? Tem umas cores mais escuras, mas agora, depois que você reproduzir, você pode utilizar as cores que você quiser, tá certo? Umas cores. Ah, tia Alessandra, eu quero utilizar umas cores mais claras, umas cores mais vivas. Então, você pode fazer dessa forma. Tia Alessandra, eu queria pintar só de uma cor. Não, senhor, viu? Pinte umas cores bem coloridas. Faça aí um desenho, faça aí bem colorido, que a tia Alessandra, ela vai observar aí a criatividade de vocês, tá certo? Olha aquelas bandeirinhas tenham como exemplo as bandeirinhas lá das festas, né, juninas, né? Elas sempre são coloridas, sempre tem um toque a mais, então você tem essa oportunidade agora. Já na página 27, diz assim: no espaço abaixo, crie a sua própria obra, utilizando as formas que você conhece e com as quais se identifica mais. Agora sim, ó, aqui é a sua criatividade. Você não vai precisar reproduzir mais nenhuma daquelas que você viu anteriormente. Agora o artista é você. Você vai utilizar-se de maneira assim, ó, caprichosa, as formas que você já conhece, triângulos, quadrados, círculos. Você vai fazer uma obra de arte com as cores que você conhece, pintar de uma forma bem caprichada. E olha só, os nossos coleguinhas e a tia Alessandra vai querer ver esse teu desenho, essa tua obra de arte, tá certo? Por isso, capricha nessa obra de arte, tá certo, meus amores? Tenham cuidado e dedicação especial. Meus amores, essa foi a nossa aula de artes de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre um dos nossos artistas, né? Que utilizou-se, apesar de todas as dificuldades que ele tenha encontrado no seu caminho, ele não desistiu. Passou algum tempo, né? Passou alguns anos para que ele fosse reconhecido, mas mesmo assim, ele continuou firme, se dedicando naquilo que ele queria. E você tem essa oportunidade de se dedicar mais nos seus estudos. Realmente você vê, a tia Alessandra, eu quero isso para a minha vida, essa forma de estudo que eu quero, esse emprego que eu quero obter, essa profissão que eu quero ter. Então, meu amor, pode se dedicar e com certeza você vai conseguir os seus objetivos, tá certo? Nunca desista dos seus sonhos. Por mais que você, tia Alessandra, vai demorar tanto eu conseguir atingir esse meu objetivo, mas tenha fé, busque, vá atrás, tá certo? Não desanime. Algumas coisas vão surgir no meio do caminho para que você possa desanimar. Às vezes o cansaço, às vezes a vontade de dormir até mais tarde, mas gente, olha, as coisas a gente só consegue
com determinação, tá certo? Que você possa estar sempre lá determinado e eu tenho fé que você vai conseguir. Tenha fé também. Meus amores, beijão grande da tia Alessandra. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores.